Olá, meu nome é João Palma e apresento hoje mais um episódio do podcast Seta Talks, uma produção da Seta Desenvolvimento Gerencial para você que se preocupa em estar por dentro do que há de mais relevante para a sua carreira e para os seus negócios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um recurso que faz parte do dia a dia das empresas e é fundamental para garantir o seu crescimento: os projetos. Por meio deles é possível implementar uma inovação, investigar um problema ou melhorar um processo ou produto. Mas, apesar de serem uma ferramenta poderosa, muitos projetos acabam não tendo sucesso ou sequer saem do papel. E uma das principais causas é a falta de uma boa definição dos seus objetivos, sua estrutura e seu escopo. O convidado de hoje, que vai trazer algumas dicas valiosas para fazer uma boa definição de projeto, é o Érico Cantarelli, consultor de excelência operacional da Seta e Master Black Belt na metodologia Lean Six Sigma. Então, vamos começar! Érico, é um prazer enorme contar com a sua presença aqui no Seta Talks. Eu fui um dos profissionais que teve o privilégio de tê-lo como professor no treinamento de Lean Six Sigma Green Belt aqui da Seta. E uma das questões que me chamou muita atenção quando eu estava aprendendo sobre esse tema é da onde surgem as necessidades e demandas que originam os projetos dentro de uma organização. Você pode falar um pouco sobre esse assunto para quem não tem tanta familiaridade com esse tema? Olá, João. Muito grato pelo convite aí para esse bate-papo. Hoje, a maioria das organizações gasta um tempo montando a melhor estratégia possível, olhando seus concorrentes, clientes, e precisa desdobrar isto em ações táticas e operacionais por toda a organização. É aí que entram os projetos. Toda empresa tem suas necessidades. Por exemplo, as necessidades internas ao business, em sintonia com as necessidades externas, como os requisitos de clientes, do governo, entidades de auditorias. Com base nestas necessidades, o board da empresa, onde estão os líderes, como presidentes, vice-presidentes, diretores, eles elaboram uma tradução dessas necessidades em diversas métricas e indicadores, como qualidade, custos, entrega ou compliance, os quais são desdobrados pelas áreas da empresa. E aí, então, vamos determinar as iniciativas de melhoria, que são os projetos, para atingirmos essas metas. Em muitas empresas, existem diferentes fontes de projetos e diferentes tipos de projetos. Bacana aqui é sabermos nos localizar em que cenário estamos avançando. Bom, então tendo em vista essa variedade de demandas que você mencionou, como que a gente pode saber qual tipo de projeto é mais adequado para cada uma delas? Você pode dar alguns exemplos? Poxa, legal, com certeza. Então, voltando àqueles cenários, né, possíveis, nós podemos ter cenários simples. Gestão de rotina, por exemplo, onde estamos conseguindo, com essas tarefas, cumprir com as metas, olharmos os indicadores e históricos, e com certeza estamos com um histórico muito bom, sempre cumprindo com a meta a cada período. Nesse caso, não há necessidade de um projeto, né? Mas sim há necessidade de fortalecermos essa gestão de rotina, para que esse cenário positivo seja sustentável no longo prazo. Mas também existem cenários onde não cumprimos com as metas. Ou, se cumprimos, isso não é sustentável nos médio e longo prazos. E aí é preciso capacitar a equipe para esses desafios, os quais estão fora da rotina, percebe? Devemos considerar aí o grau de complexidade desses indicadores, os quais queremos promover uma melhoria. Se o nível de complexidade é baixo, por exemplo, uma área tinha uma determinada quantidade elevada de erros de digitação em planilhas, eles estratificaram o problema, categorizaram e aplicaram fórmulas e formatações condicionais. Ora, seja, já conheço a solução. Não há necessidade de desenvolvimento de um projeto de melhoria de médio ou longo prazo, para se chegar à conclusão que temos que implementar uma solução que a equipe já conhecia. Essa categoria de iniciativas a gente denomina Quick Wins, Just Do It. Isso é, tem baixa complexidade,
onde usamos ferramentas qualitativas e desenvolvemos e gerenciamos um plano de ação alinhado a esse objetivo. Mas, quando a complexidade desse problema sobre o indicador ou processo é alta, pessoal, talvez conheçamos algumas soluções, mas elas têm caráter parcial, onde não conseguimos o cumprimento da meta. Aí, devemos perguntar: se a análise da causa raiz do problema é possível sem a necessidade de termos algum investimento? Isto é, somente usando os recursos próprios da empresa. Se a resposta é negativa, significa que só para começar a propor e investigar essa causa, necessitamos sim de investimento. Aqui se enquadram os projetos CAPEX, Capital Expenditure, que pode ser definido como projetos de despesas de capital ou investimentos em bens de capitais. Esse tipo de custo existe para manter ou até expandir o escopo das operações de uma empresa, ou inovações, desenvolvimento de novos produtos e serviços por projetos ágeis. Necessitaremos de uma viabilidade técnica e econômica aqui. Propor cenários, simulações distintas, calcularmos nesses projetos de investimentos indicadores como a taxa interna de retorno, o valor presente líquido ou o payback, para obtermos a aprovação do investimento. O desenvolvimento desses projetos pode ser elaborado com metodologias como a gestão de projetos pelo PMI PMBOK ou o Agile Scrum. Como exemplo, uma determinada empresa tem falhas nas velocidades de processamento de seus servidores. Eles avaliaram a viabilidade técnica e econômica e foi aprovado o investimento e aberto o projeto CAPEX. Por outro lado, voltando à pergunta, de que a análise da causa raiz do problema é possível sem a necessidade de termos algum investimento, se a resposta aqui for sim, for positiva, nós vamos investigar então as causas raízes do problema. E, seguramente, propor soluções sem a necessidade de investimentos. Nesse cenário, temos os projetos OPEX, Operational Expenditure, custos, despesas operacionais, bem como na manutenção de equipamentos da empresa. Aqui as metodologias aplicadas são o PDCA, o Lean Six Sigma, o Kaizen e o Design Thinking. Legal, Érico. Então, uma vez que a gente tenha bem definida a metodologia e o contexto de aplicação desse projeto, a gente parte para a definição em si. E aí, quais são algumas dicas que você daria para aumentar as chances de que esse projeto realmente venha a acontecer e, mais do que isso, também alcance os resultados esperados? Legal, João. Bem legal esse ponto. Localizar os potenciais indicadores a um tema de projeto via Voice of Customer ou Voice of Business, escutando a voz do cliente ou do negócio, é fundamental. Esses indicadores, eles podem estar relacionados com qualidade, custos, às vezes entrega ou meio ambiente. Eleger iniciativas, assim, pós um desdobramento de metas elaborado com os gestores, é importante para garantir o link do seu projeto com as necessidades de seus clientes. Por exemplo, uma empresa precisa aumentar seu market share. No desdobramento estratégico, um gerente recebeu como meta, aliada a esse requisito, a redução de reclamações de clientes. Estratificado o problema, o maior percentual de reclamações é o proveniente do número de faturas indevidas. Este seria um ótimo candidato a projeto. Outras fontes de projeto são a análise de custos, a análise de cadeia de valor, onde buscamos no fluxo de nosso processo em que estão as etapas que agregam e quais não agregam valor. Etapas com desperdícios são excelentes fontes de projetos. E, por último, indicadores de qualidade, satisfação de clientes e problemas crônicos que não são resolvidos na gestão da rotina. Uma vez definido o processo ou o indicador do seu projeto, é importante dar uma macrovisão do seu processo, né? Entendendo o faseamento, as entradas, as saídas e quais clientes são impactados por esse processo. Ter uma visão dos fatores que afetam o seu KPI e que podem ser abordados pela equipe do projeto é fundamental. Algo que não temos condições de atuar, como, por exemplo, condições climáticas, greves, ficam fora do escopo do projeto.
Já um outro ponto importante no desenvolvimento de projetos é o cronograma de execução. Ele depende, sim, da metodologia que nós usamos e de alguns fatores, como tomada de dados históricos, a implementação de soluções. Em média, João, geralmente esses projetos são desenvolvidos entre 4 a 6 meses. Quanto ao cronograma, é importante nós considerarmos os cenários, considerando riscos e restrições ao desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, pandemia. E se trabalhar com versões alternativas neste cronograma, de uma forma bem realista. O cronograma é um recurso vivo, gente, né? As mudanças podem ocorrer ao longo do projeto. E a comunicação e a atualização deste para toda a equipe é muito importante. O dimensionamento da equipe do projeto começa a ficar mais clara com esta macrovisão, percebe? Lembre-se que a eficiência do projeto depende da solução técnica, mas também, em grande parte, da liderança da equipe de melhoria pelo líder do projeto. Designarmos um sponsor, que é o patrocinador, vai auxiliar, provendo recursos e removendo principalmente as barreiras ao desenvolvimento do projeto. O desafio aqui é a gestão do time de projeto, onde os líderes de projetos irão aumentar o grau de aceitação e adesão e envolvimento das pessoas ao projeto para cada participante. Deixar claro os boards, escopo, ajuda bastante nesse envolvimento. Mas que resultados esperamos dos projetos, né? Esses resultados devem ser definidos por metas, e de preferência metas SMART. O acrônimo vem de específica. A meta tem que ter um indicador mensurável e atingível. A meta tem que ser relevante para o negócio e ter um prazo para o atingimento. E também os resultados podem ser mensurados pelos ganhos de captura que o projeto ofere. Esses podem ser classificados em hard saving, isto é, se o seu projeto trará benefícios financeiros quantitativos que impacta diretamente o EBITDA, que é a margem operacional antes do imposto de renda, está nesse sentido. Por exemplo, veja um projeto de redução de consumo de energia. Estamos reduzindo esse custo mais racionalmente. Ou um projeto para a redução de descontos pela área comercial, o que aumenta a receita. Isso tem impacto direto no EBITDA. Outra classificação de ganhos é o soft saving. Aqui são benefícios qualitativos, gente, como o aumento de satisfação de clientes, ou os custos evitados com projetos para o meio ambiente, ou investimentos evitados e ganhos financeiros que não impactam o EBITDA, como, por exemplo, um projeto para reduzir inventário dos ativos. Agora, Érico, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as habilidades que considera fundamentais para os gestores de projetos e como que eles podem lidar da melhor forma possível com as mudanças de rota que acontecem ao longo do caminho. João, pessoal, na vida prática, nós nos deparamos com diferentes problemas, né? Ou restrições e desafios para promovermos soluções, né? O êxito em você conseguir gerar mudanças, ele depende de um conjunto de fatores, sim. Os principais é o fator qualidade técnica, né? O que é qualidade técnica? É aquele hard skill. É a utilização pelos participantes do projeto das ferramentas qualitativas, quantitativas, dos roadmaps, tá certo? Mas nós precisamos combinar esse fator também com o fator liderança. Isso é, se as pessoas estão convencidas e se elas compreenderam e se de fato irão evoluir nessas mudanças. Ora, seja, é o fator aceitação, que chamamos soft skill. Alguns exemplos como a comunicação, a resolução de conflitos, o feedback, o coaching, né? É a aceitação cultural das pessoas envolvidas no projeto. Se eu combino esses dois fatores, eu aumento substancialmente a eficiência do meu projeto de melhoria. Outro ponto-chave aqui é de que os modelos tradicionais de gerenciamento de projeto, como, por exemplo, planejar, desenvolver, testar e validar, eles são utilizados em muitos lugares, onde se tem condições assim mais previsíveis, estáveis e sob controle. Mas quando nos deparamos com situações em que o mercado muda com muita frequência, ou que o escopo do projeto pode ser alterado ao longo do tempo, obstáculos que eu não havia previsto inicialmente, né?
podem aparecer. Será que a abordagem ágil, nesse momento, não funcionaria melhor? O modelo tradicional considera uma entrega de valor ao final para o cliente. Dependendo do projeto, a entrega pode ocorrer depois de 12 meses ou 24 meses. Muitas vezes não é o que o cliente queria. Principalmente se o ambiente é de alta tecnologia, onde essas tecnologias mudam bastante ao longo do tempo. Já no modelo ágil, nós usamos ciclos de trabalho curtos e completos, com entregas parciais e com feedback fundamental para sabermos se estamos no caminho certo. Em projetos muito longos, né, onde tentamos fazer as previsões de longo prazo, temos baixa acuracidade, devido a situações não programadas, os obstáculos que aparecem. Então, podemos ter as duas abordagens. A tradicional, onde o cliente enxerga um grande valor no final, usamos mais em ambientes estáveis e sob controle, e ter uma abordagem ágil, com entregas parciais de valor e vou refletindo com os meus clientes se estamos no caminho certo ou não. Não sei qual é a solução que o cliente está buscando, onde mudanças podem ocorrer e o escopo possa mudar. É aquilo, né, João? Lé com lé, cré com cré. O papel da alta liderança é entender quando cada abordagem faz sentido para a cultura e a expertise da organização. E com isso, nós encerramos mais um episódio do podcast SETA Talks. Espero que os temas que foram abordados aqui te ajudem a gerir projetos cada vez melhores e que gerem mais resultados para a sua carreira e para os negócios em que você atue. E agradeço também ao Érico por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Antes de me despedir, convido você, ouvinte, a conhecer mais sobre as capacitações e soluções oferecidas pela SETA acessando o site www.setadg.com.br e nos seguindo também nas redes sociais SETA Desenvolvimento Gerencial no LinkedIn, Instagram e Facebook. Aproveite também para nos enviar por lá a sua sugestão para os próximos episódios do podcast SETA Talks. Meu nome é João Palma, desejo uma ótima semana e até mais.